Se você, assim como eu, gosta daquelas leituras que, tocam a gente lá no fundo, vem que esse vídeo aqui é pra você. Gente, eu sou a Ione Simões da Minha Vida Literária e eu já tô aqui a convite da editora Verus para falar de um livro que, assim que eu recebi o convite deles, eu já fiquei muito empolgada, porque estamos falando de As Estrelas Esperam no Céu, da Laurie Nelson Spillman, mesma autora de A Lista de Brett, um livro que, sem exagero, eu recomendo para vocês aqui no canal há mais ou menos uma década. Ele tem tradução da Ana Rodrigues e é aquele tipo de leitura que, assim que a gente começa, a gente não quer mais parar. Quando eu fui me informar sobre o que seria esse livro, alguns pontos já chamaram minha atenção logo de cara. Indiscutivelmente, o tema central dele é o luto. E aí, por isso, a gente já pode esperar um toque de sensibilidade e o que me deixou muito curiosa, ele também promete entregar uma pontada de mistério. Nesse livro, a gente vai conhecer a história de duas mulheres, mãe e filha. Uma delas é a Erika. É uma mulher que ela conquistou muito sucesso profissional, uma carreira que ela batalhou muito para chegar onde ela está. Ela pode ser considerada aí uma workaholic. E a Erika tem duas filhas, a Chrissy e a Annie. A Chrissy é filha biológica dela e a Annie é filha adotada. Elas têm só 5 meses de diferença de idade. E aí o acontecimento, que vai guiar toda a história, vai mudar o rumo das vidas dessas mulheres, é que a Chrissy vai morrer em um acidente de trem. A partir disso, a relação da Erika com a Annie vai ficar extremamente abalada. A Annie, que é a outra mulher, que a gente acompanha nessa história, numa narrativa em terceira pessoa. A narrativa da Erika se dá em primeira pessoa e as duas são intercaladas. A Annie tem certeza de que aconteceu um erro e a Chrissy, na verdade, ainda está viva. Quando a Erika começa a receber umas mensagens misteriosas, ela começa a se perguntar se a Annie, na verdade, não teria razão. É por conta dessa dúvida das duas, com a possibilidade de identidade trocada da Chrissy e essa pergunta de a Chrissy está viva ou não, que eu imaginei, que o livro entregaria essa parte aí do mistério. E é verdade, é algo que vai se perdurar por toda a história, mas assim, eu não diria, que o livro de fato vai por esse caminho do mistério. Ele trabalha muito mais os outros componentes do que se propõe a ser um livro aí de fato de mistério. O que de fato tá aqui, no cerne dessa história é a maneira de como a autora vai abordar todos os sentimentos extremamente conflitantes das personagens, como ela faz isso de uma forma tão sensível, tão bonita, e tudo isso por meio de uma leitura que instiga a gente. É um livro muito gostoso de ler, ainda que ele tenha passagens, que sejam mais dolorosas, porque a gente se vê aí também, impelida a continuar para ver como que a autora vai desenvolver, como que ela vai amarrar toda a história. E eu acho que entre os sentimentos presentes aqui, eu fiquei muito angustiada desde o início em ver, essa relação da Erika com a Annie sofrer tantos impactos, tantos abalos. Especialmente porque essas duas personagens, elas estão completamente arrebatadas pela culpa. Porque no fim das contas, essa é a forma que elas têm de lidar ou não lidar com o luto. O ponto é, quando a gente está tão afogado em culpa, isso afeta demais a nossa perspectiva sobre as coisas, nubla a nossa visão e faz com que às vezes a gente sinta tanto medo que a gente interpreta o outro de acordo com a nossa lente e não com o que de fato está acontecendo. Então a gente vê um ruído enorme nascendo na relação da Erika com a Annie logo ali no início do livro, e esse ruído aumentando cada vez mais, se tornando ensurdecedor. Então eu acho que a autora foi muito perspicaz, ela trabalhou muito bem a maneira que a gente acaba vivendo, às vezes, mal entendidos por conta das bagagens que a gente está carregando e que pesam tanto pra gente. Então sim, esse é um livro sobre luto, mas ele é um livro também sobre a culpa. A culpa, eu acho que divide, o protagonismo com o luto em relação aos temas que são abordados. E aí, com isso, a autora vai passear por diferentes ambientes nessa história. Então a Erika, a Annie e a Chrissy, elas vivem em Manhattan, vivem em Nova York. A gente vê essas personagens se deslocando geograficamente. Então parte da história vai acontecer também na ilha, onde a Erika viveu parte da infância e ela não teve uma infância feliz ali, então ela evita a todo custo voltar para aquela ilha,
que é onde a irmã dela e o pai dela moram. Ela não tem uma relação boa com o pai dela. E o grande ponto é que quando ela começa a receber as mensagens, né, misteriosas, ela vai ser, de certa forma, obrigada a ir para essa ilha, porque antes de qualquer coisa, ela vai ter que encarar o próprio passado. Às vezes é tão doloroso a gente encarar certas coisas, inclusive sobre a gente mesmo, que a gente fica relutando o tempo todo. E quanto mais a gente reluta, mas isso vai trazendo, né, impactos negativos para nossa vida, né? Então eu gostei muito de ver esse processo da Erika aqui, principalmente, né, em tudo aquilo que ela tem que encarar, em tudo aquilo que ela tem que entender sobre ela mesma, sobre a vida dela, sobre as decisões que ela vai ter que tomar a partir disso. E também a Annie, ela é uma jovem aí de 19 anos, que ela tá então nessa fase de descobrir, de entender quem ela é. E ela, além de ser uma pessoa extremamente sensível, ela tem também muito de uma certa ingenuidade ali com ela, que tem muito a ver, né, com o tipo de pessoa que ela é, mas que eu também gostei muito, né, de como a autora faz essa personagem flutuar. Então ela tem as passagens dela que você vai olhar e falar, nossa, mas ela está sendo imatura. E sim, ela está sendo imatura. Ela é uma jovem de 19 anos que está em processo de amadurecimento. Não dá pra gente cobrar tanta coisa assim dela nesse sentido. E eu acho que uma das coisas que eu gostei mais de ver nesse livro é que ele é daquelas histórias em que a gente vai ver o amor como cura. Em geral, quando eu vejo livros em que o amor cura tudo, eu sempre fico meio que com o pé atrás, porque na prática não é bem assim que funciona. Nesse livro, embora a gente possa falar que, né, que o amor aparece como uma forma de cura, ele não é esse amor romântico necessariamente. A gente está falando, né, do amor de uma forma muito mais ampla, da forma de como a gente se relaciona com os outros. Tem muito mais a ver também com as coisas que a gente resolve carregar com a gente. E principalmente, não é um amor assim que cura simplesmente por aparecer na nossa vida e de repente está tudo mais lindo. Não, é um amor que demanda esforço. Esforço da nossa parte, porque para esse amor poder curar, depende da gente escolher as coisas que a gente quer carregar com a gente, as coisas das quais a gente vai abrir mão. É uma escolha nossa e um esforço nosso diário. Como a gente vai encarar situações, como a gente vai lidar com elas. E foi isso que eu gostei de ver aqui. Junto de tudo isso, a autora vai lidar com outras questões, como a maternidade, né? Então, muito dessa culpa que a Erika sente tem a ver, né, com a questão de como ela tá lidando com o aspecto profissional da vida dela. E eu não acho que a autora vai por um caminho aí de condenar a mulher por exercer um papel profissional, não é isso, né? Eu acho que a autora, ela trabalhou muito bem esse aspecto de realmente, né, demonstrar o quanto a gente valoriza algumas coisas na nossa vida, o quanto a gente vai, às vezes, se perdendo na vida por conta das coisas ruins que acontecem pra gente. Principalmente, eu gostei muito de como ela mostra, né, os nossos mecanismos de defesa, o quanto a gente, às vezes, resolve interpretar as coisas para encontrar, às vezes, justificativa em coisas que talvez não tenham. Justamente porque não é fácil, né, lidar com as dificuldades que a vida impõe. Então é muito bonito, né, ver como a autora coloca isso nas relações, na maneira de como também amar tem muito a ver com compreender o outro da maneira que ele é. Como cada pessoa é diferente e tem uma maneira diferente de demonstrar esse amor. Então a autora vai falar de luto, de culpa, de maternidade, de relações familiares. Ela vai trazer na figura da Annie uma questão aí também sobre pertencimento. Então a Annie é uma filha adotiva, ela tem ascendência latina e ela vive, né, numa família de mulheres brancas, um perfil, né, de corpo muito diferente. Então tanto a Erika quanto a Chrissy são aquelas mulheres super magras. A Annie não é assim e o quanto ela se ressente disso, porque enfim, né, a gente vive numa sociedade que impõe, né, padrões estéticos aí absurdos. Então esses são temas que vão aparecer também, ainda que eles não sejam centrais. A única coisa que eu não gostei no livro, que aparece, né, de uma forma que tá ligada com essa visão que a autora tem de mais doçura, de trazer um olhar mais amoroso para a história, é que ela acaba, num determinado ponto, sendo um pouco capacitista também. Então, no sentido de você acabar encarando uma pessoa com deficiência como uma fonte de inspiração ou uma forma de você se sentir melhor com a sua vida, sabe? No sentido de, nossa, olha a vida daquela pessoa, é tão difícil, eu tô aqui reclamando da minha. Esse é um livro de
2016. E assim, eu acho que a gente é atrasado em alguns debates, né, em relação a outros. O capacitismo é um deles. Então, se hoje, em 2024, eu acho que a gente é atrasado nesse sentido, em 2016 eu acho que a coisa era ainda pior, hein? E com relação às mensagens presentes aqui na história também, essa foi algo que eu achei muito bonito. Então, a Erika, ela montou um caderno para as duas filhas e que contém frases, pensamentos da avó dela, da mãe dela e alguns pensamentos dela mesma, que ela quer deixar então para as filhas. Isso é uma forma de guia para elas, né, ao longo da vida. E são partes dessas frases, dessas mensagens ali, desses cadernos, que a Erika vai começar a receber após a morte da Chrissy. E além de serem pensamentos um tanto quanto interessantes, eu achei uma ideia muito bonita, né? Uma forma de preservar, né, muito da sua própria história. É aquilo que as gerações vêm ensinando, né, umas para as outras, fazer com que essas gerações se conectem. Porque, por exemplo, né, as filhas da Erika, elas não conheceram a avó, mas através do caderno, né, vendo as frases, os ensinamentos da avó para a mãe delas, né, para a Erika, elas conseguem conhecer um pouco dessa mulher que elas nunca tiveram contato, porque morreu muito antes delas pensarem em nascer. Então, no geral, As Estrelas Esperam no Céu foi uma leitura que me cativou, foi uma leitura muito gostosa, e mais do que isso, ela me proporcionou passagens um tanto quanto reflexivas, e aquele tipo de leitura que, mesmo que ela tenha temas dolorosos, eles são abordados de uma maneira muito amorosa, uma forma muito doce, e que faz com que a gente termine a leitura se sentindo mais leve e reavaliando talvez, né, alguns aspectos aí da nossa própria vida. A Lista de Brett continua sendo meu queridinho da autora, mas gostei muito desse daqui também e eu quero saber de vocês. Quem aí já leu a Lista de Brett por indicação minha? Quem ficou com vontade de ler esse ou mesmo já fez a leitura? Contem tudo pra mim aqui nos comentários, porque eu sempre gosto, né, dessa troca que a gente tem. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não tiver feito sua inscrição aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve agora, ativa o sininho para não perder as notificações de vídeos novos. Curtindo, comentando e se inscrevendo aqui no canal são maneiras que você tem de ajudar, de apoiar o meu trabalho, para que inclusive eu possa fazer ainda outros trabalhos como esse aqui que eu fiz em parceria com a Editora Verus. Mais maneiras que você tem de me apoiar é utilizar os links que estão aqui nesse box de informações para fazer as suas compras, porque eu ganho uma comissão nas compras feitas por esses links, e também fazer parte aqui do Clube de Membros, que é o meu clube de assinatura, que você recebe vantagens exclusivas, fica mais perto de mim, enquanto tá me apoiando com o valor da assinatura, que é extremamente importante também no balanço final aí do meu mês. Então, muito obrigada por isso, me acompanha também nas demais redes sociais, principalmente no Instagram, que por lá a gente tem um contato diário ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.